Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Mais uma vez vamos dar início à nossa reunião. Vamos meditar na palavra de Deus e posteriormente vamos estar orando. Eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis, eu venci o mundo. Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez na Tua presença nos reunimos para orarmos, mas também meditarmos na Tua palavra. Sendo assim, rogamos que o Teu Santo Espírito nos esteja abençoando, no sentido de estarmos atentos àquilo que o Senhor nos disser e também capacitando-nos a colocar em prática. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus disse essas palavras quando da sua última ceia com os seus discípulos, pois Jesus tinha conhecimento do que iria acontecer. Ele sabia que a sua hora estava chegando e que logo sofreria pelos pecados do mundo inteiro. E também tinha conhecimento do que os seus discípulos enfrentariam a partir daquele momento. Embora essas palavras tenham sido dirigidas aos seus discípulos, Jesus também tinha conhecimento de tudo o que as demais pessoas que crescem no seu nome ou na sua obra, e assim passando a ter a Jesus como seu Salvador, que estes passariam e também quanto à igreja nos nossos dias. Então, o que Jesus disse aos discípulos continua sendo uma verdade para toda a igreja hoje e até a sua volta para nos buscar. Então, neste mundo, teremos tribulações, mas não podemos desanimar-nos, pois Jesus venceu o mundo. Assim como também cremos nas suas palavras em João 14, versículos 1 ao 3, que diz: Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejam vós também. E essa é uma única e maravilhosa esperança que não podemos esquecer e deixar de confiar e assim glorificar o nome do Senhor pelo seu amor e misericórdia. Jesus não estava simplesmente minimizando os problemas pelos quais os seus discípulos passariam e mesmo os problemas dos cristãos dos tempos vindouros. Mas Jesus também tinha conhecimento de como os discípulos estavam se sentindo quanto às suas palavras, que eles passariam por aflições e assim, hoje, ele também tem o conhecimento dos sentimentos pelos quais passam os cristãos na atualidade. Sendo assim, as palavras de Jesus são para todos nós hoje. Quando ele diz: Não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus sabia que os seus discípulos ficariam desanimados e sabe também quanto aos cristãos hoje podem vir a ficar desanimados e por isso a ministração ao nosso coração. Então, pela fé, guiados pelo Espírito Santo, não podemos deixar que as dificuldades ou tribulações nos deixem desanimados ou perturbados, mas crendo na provisão e propósito do Senhor para cada um dos seus filhos. Quando Jesus disse essas verdades, eu venci o mundo,
Simplesmente nós podemos concluir que ele, sendo Deus, venceu o mundo, mesmo antes dele ser criado. Pois a nossa salvação em Jesus Cristo já estava consumada lá na eternidade, antes mesmo da criação do mundo. O pecado do homem não foi uma surpresa para o Senhor. Ele sabia da queda do homem através da sua desobediência. E assim, a obra redentora de Jesus estava proposta no coração de Jesus e tudo foi consumado no Calvário, na sua crucificação, morrendo no nosso lugar e assim vencendo o mundo e a morte na sua ressurreição. Então, a maior preocupação que poderíamos ter nos nossos dias seria a dívida do pecado e assim a nossa morte eterna. Mas Jesus, vencendo o mundo e a morte, nele temos essa vitória também, ou seja, a vida eterna. Portanto, os nossos problemas, nossas dificuldades, sejam quais forem, são passageiras. E qualquer sofrimento que possamos experimentar neste mundo jamais poderão nos separar do amor de Deus por nós, em Jesus Cristo. E que de forma alguma esses sofrimentos podem ser comparados com a grandeza da maravilhosa graça que é a presença do Senhor Jesus para todo sempre, para toda a eternidade. Então, essa meditação, enfatizamos que é pela fé em Cristo Jesus que tomamos posse dessa promessa. Ou seja, se Jesus Cristo venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Podemos resistir às dificuldades e às tentações que esse mundo nos assedia. Novamente, eu digo, em Jesus Cristo. Amém? Podemos então perseverar, mesmo em meio a toda e qualquer dificuldade, nas promessas do Senhor. Podemos viver em Jesus e por Ele em todo o tempo, tendo plena esperança de receber tudo o que Deus prometeu a todos aqueles que vencem a carne e o mundo. Podemos, na força e misericórdia do Senhor, suportar as dificuldades deste mundo, pois nada nos acontece ou acontece ao nosso derredor sem o consentimento do nosso Senhor Deus. Mas, crendo nas profecias do apóstolo João, em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Esse versículo afirma que ao vencermos, isso com toda certeza, teremos a vida eterna e teremos a restauração da comunhão perfeita com o Senhor Jesus, pois conseguimos superar os desafios e isto somente pela fé. Então, vencer refere-se em mantermos a nossa fé, a perseverança diante das dificuldades e servir a Jesus Cristo até o dia da sua volta, resistindo às tentações e não cedendo aos falsos ensinamentos. A árvore da vida representa a vida eterna em um corpo ressurreto. E o comer do fruto é o selo da vitória eterna e o retorno à harmonia original entre o Criador e a sua criatura. Um estado livre de morte, da dor e da separação de Deus. Mas também é um fato que muitas tribulações podem ser consequências de escolhas contrárias às orientações e aos ensinamentos da palavra de Deus. Escolhas erradas, ou seja, escolhas essas que foram tomadas sem o guiar do Espírito Santo,
as quais podem gerar situações que poderiam ser evitadas pela atenção ao ouvir o dirigir do Senhor. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia e amor, intercede por todos aqueles que pela fé estão debaixo da sua graça. E então nos toma em seus braços, nos acalenta e nos corrige, como também lemos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 19 ao 21, que diz: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrependete. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quando em Jesus vencemos as aflições deste mundo, encontramos a paz que somente o Senhor pode nos dar, mesmo em meio às dificuldades, firmando-nos na promessa de que Jesus já venceu o mundo. Então, em vez de querer evitar os problemas, que com certeza virão, devemos crer que a vitória está em mantermos a nossa fé e o bom ânimo, confiando nos propósitos de Deus. Como podemos ler nas palavras do Senhor ao profeta Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículos 8 ao 10, que diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tirei dos confins da terra, chamei desde os seus cantos e disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Assim como Deus se referiu a Israel como seu servo, a Jacó como seu escolhido e a Abraão como seu amigo, e disse a eles: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. E ao lermos, então, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10, quando ele diz: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eras povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebeste misericórdia. O que eu quero dizer com isso? Significa que Jesus também se dirige a nós, a sua igreja, dizendo: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita fiel. Então, quando você se encontrar em momentos difíceis, lembre-se desse trecho da palavra de Deus, pois ele se refere a nós, a sua igreja de Jesus. Porque simplesmente o Senhor é o que estabelece a nossa vitória. Como lemos em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem vai à sua frente. Ele estará contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas nem te espantes. É fato que em muitas ocasiões, e dependendo da seriedade desta situação, poderemos no primeiro momento nos sentirmos abalados, mas não podemos permitir que esse abalo cresça, se tornando mais forte do que a nossa confiança no Senhor.
E assim como somos socorridos e consolados pelo Senhor, poderemos testemunhar a sua misericórdia àqueles que estão ao nosso derredor. Como também lemos lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quando Paulo diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então precisamos sempre lembrar-nos de que não estamos sozinhos e que a promessa do Senhor Jesus é real. Confiante nas suas palavras aos discípulos e assim também testemunharmos o amor e misericórdia do Senhor. Como lemos lá em Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, quando ele diz: E aproximando-se Jesus, falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então não estamos sozinhos. Jesus está ao nosso lado em todo o tempo e em todo lugar. Sendo assim, não podemos deixar que as tribulações ou as dificuldades nos impeçam de meditarmos na palavra de Deus, nem deixarmos de congregar, ou seja, cultuarmos em adoração ao Senhor, assim como também buscá-lo em oração, e isso constante e consciente a respeito de quem servirmos. Mas crendo e tomando posse também em nossas vidas, em todo o tempo, das profecias de João em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 7, quando ele diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: O tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: Eu faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Eu espero que Deus tenha falado no seu coração, que Deus tenha colocado o seu espírito para fazê-lo entender que nós vencemos o mundo e nada pode nos abalar, nenhuma tribulação, nenhuma dor, nada pode nos separar do amor de Deus. Pois se Jesus venceu, nós podemos nele também vencer o mundo e assim a todas as tribulações que estão ao nosso derredor, que virão sobre nós, ou seja, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Amém?
Então, nesse sentido, eu convido a todos a estar nesse tempo orando conosco. Além dos pedidos pessoais que cada um tem, também a orarem por uma igreja vencedora pela fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.